facinho. Fernando Sete está aqui ao lado do seu sonzão ou do seu radinho. Se você está mandando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, Rio de Janeiro. Fernando Sérgio. Alô, Brasil. Fernando Sérgio. Alô, mundo inteiro. Com que prazer estamos aqui iniciando mais um programa. Alô, você, muito obrigado pela audiência, muito obrigado. Se você for lá no Google, né, você vai ver realmente que o índice de progresso a nível das pessoas que estão na procura do programa é um índice muito alto. E a gente fica muito feliz. Eu prefiro que você vá lá, vá no Google e coloque Fernando Sérgio YouTuber, ou o programa Fernando Sérgio, ou o Fernando Sérgio, está na moda agora, influenciador digital. E você vai ver a quantidade de pessoas que estão procurando e achando o nosso programa, né? Alô, Sueli das Graças Ferreira, bom dia. Nelson Barbosa, um abração grande para você. Eu tenho aqui uma lista de pessoas que na maioria das vezes estão participando e nem sempre a gente tem condição de dizer o nome, porque o programa é muito dinâmico, né? Então, olha, Jefferson Mendes Augusto, Jandira Xavier, Catinha Fernandes, Sônia de Xangô da Mangueira, Letícia Dutra, Irma Silva, Titonelli Fotos, alô Titonelli, a Monique Leonel, minha sobrinha, Simone e o Eduardo, o José Manja, o Henrique Valadão, doutor Henrique Valadão, Maurício Marques, Mara Lúcia de Porto Alegre, Carol Silva da Paraíba e Leda Carvalho de Salvador, Bahia. Alô, Adilson Furdieri Tatu, sempre muito gentil, ele diz bom dia, Pelé do Rádio, quem sou eu? Olha, tô ligado em São Manuel, São Paulo, um abraço para São Manuel. Eu queria dizer que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br. São autênticas espadas samurai que você pode ter enfeitando a sua casa, não é? Fantástica, verdadeiras obras de arte. espadascatana.com.br. Se você for do exterior, você pode acessar essas espadas pela shotokan.com. Samira, por favor, atenda esse telefone aí. Deve ser o Léo que está falando aí, o nosso Leonardo Branco já chegou e deve estar querendo, está meio confuso saber para onde é que eu vou. É assim mesmo, porque aqui é uma cobertura e você sabe, o elevador vai até o quarto andar do edifício. Então, para chegar aqui, quem não conhece, às vezes apanha um pouquinho, porque são 3 as coberturas. E a pessoa tem que subir 19 degraus de escada. Está aqui batendo aqui, vamos lá. Minha gente querida, tá assim. Walter Silveira, abraço. Michele Lopes Jacomassi, abraço. Denise Guzmán Silva, um abraço grande para você. Pois é. A Samira foi lá para o corredor e é para ver se orienta o nosso amigo advogado. Olha ali, hoje é dia do médico, gente. Eu quero mandar um abraço grande para o doutor Silvio Provenzano, presidente do CREMERGE, nosso querido amigo e debatedor, que hoje, por ser dia do médico, não pôde vir, mas vai vir na próxima sexta-feira. Mas ainda bem que nós temos um médico dos mais conhecidos aqui, que é realmente o doutor Pedro Cirilo. Parabéns, doutor Pedro Cirilo, bom dia, bom dia. Bom dia, Fernando Sérgio. Tudo bem com o amigo? Tudo bem, graças a Deus, e estender esse parabéns aos nossos colegas médicos do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro. É verdade, realmente uma das profissões mais dignas que nós temos. Você viu chegando aí o nosso amigo, advogado, especialista em previdência, o Leonardo Branco. Bom dia, Léo. Bom dia, Fernando. Bom dia aos internautas, né? Exatamente. Ao Cirilo. E a você, né? E a todos os Prazer revê-lo, né? Prazer revê-lo. A última vez que nos vimos foi há alguns anos atrás, na Tupi. Foi verdade. Não é mesmo? Estão marcando aqui o almoço, só não consigo ir. O desembargador sempre fala comigo, né? Do almoço. Tá certo, meu amigo. Vamos seguir. Então, um grande abraço para ti também. Muito bem, vamos falar de mais algumas pessoas que estão aqui conosco, né? Olha, a Michele Lopes Jacomassi, o DJ Mega Nemésio Miguez,
Walter Silveira. Eu estou vendo aqui no telão, o telão geralmente tem um delay, tem um atraso, mas dá para ler. A Sandra Barros, a Tânia Marinos, cantora. Oi, Tânia, um abração, querida. O Luiz Humberto Ferreira e ao Ramon Maria Cabageiro, vou puxar a tua orelha. Ramon é de Punta del Este, nosso amigo, esteve aqui no Rio de Janeiro 2 meses, quando chegou no Rio, ele que é motociclista, é atleta, meu Fernando, e falando português legal, falou, Fernando, olha, eu vou aí na tua casa participar do programa. Já soube que voltou para o Uruguai, não veio, mas deve ter tido coisa mais interessante para fazer, não é isso? Olha, eu quero também mandar um abraço para o seu Cesário lá no Garota da Tijuca. Ele é o feliz proprietário desse restaurante, que é uma delícia, que olha, tem um pratinho especial lá, é a picanha da Garota da Tijuca é espetacular. Então um abraço para ele, para o Cruz, um prazer realmente, eventualmente a gente vai lá e recomenda, fica na Praça Vanhagem, mas ele é dono da Garota do Flamengo, da Garota de Ipanema e da Garota do Leblon. São onde você estiver, tem um Garota, então vale a pena você almoçar no Garota. Quero também mandar um abraço para o Álvaro da Camélia Flores. Alô, Álvaro, meu amigo querido, tá feliz com o Flamengo, né? O Flamengo está disparado, então o Álvaro e o Alvinho estão impossíveis. Ao lado deles o Serginho, que é irmão do Álvaro da Camélia. Camélia Flores fica no Mercado das Flores e realmente é o melhor lugar para você adquirir flores, para dar para sua namorada, para sua noiva, não é? Camélia Flores. Muito bem, isso colocado, isso posto, quero mandar um abraço também para o meu amigo Manuel Alves Peçanha, feliz proprietário das Óticas do Povo, né? Óticas do Povo, que eu tive a oportunidade de fazer propaganda dela logo no iniciozinho, quando eu era garoto, né? Olha, já faz tempo, mas de qualquer maneira a gente jamais pode esquecer dos amigos. Muito bem, a Sueli das Graças Ferreira dizendo, quero parabenizar em memória meu primeiro sogro, doutor Ronaldo Pereira, do Procardíaco, pelo Dia dos Médicos. Muito bem, realmente uma profissão magnífica. Nós vamos agora para, eu queria dizer, antes de passar lá para a sala de visitas, o seguinte, hoje é dia do Mesa de Boteco, que é um trabalho muito bonito que está sendo feito pelo Osmar do Breck, que é o presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, mas é cantor, é jornalista, e ele vai ter como convidados o Flávio Miranda, que é irmão do saudoso Roberto Ribeiro, é um grande sambista, e o Alexandre Veloso. Isso vai acontecer hoje, às 20 horas, no Catete, na Rua Silveira Martins, 139, vale a pena, o show é bom, tá bom? Então, como sempre acontece, nós vamos agora para um momento de oração, que a gente repete aquela bela oração que a gente sempre fez no rádio, e depois a gente vai para a nossa sala de visitas com o nosso querido doutor Pedro Cirilo e o não menos querido doutor Leonardo Branco, advogado dos mais conhecidos. A prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor.
Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, minha gente, coisa boa, né? Eu quero mandar um abraço para dois médicos queridos, né? Um é o cardiologista, nosso querido amigo Bruno Ganimi. A esposa dele, a Ana Carolina Araújo, está nos vendo nesse momento. Então, a Ana Carolina Araújo Ganimi, os filhos lindos que eles possuem, e ao meu querido amigo Bruno Ganimi, os votos de que seja muito feliz. É um médico excepcional. Outro médico excepcional, querido, esteve aqui comigo na última sexta-feira, é o médico do INCA, Dr. Hernani Sampaio, que está nos vendo nesse exato momento. Dr. Hernani tem no seu currículo, ele é modesto, sei que talvez nem goste que eu fale isso, cerca de mais de 2.000 casos de cura de câncer. É um negócio impressionante. Ele atua no hospital, no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, há exatos 47 anos. E foi o motivo de uma homenagem na agenda do INCA. Então, o doutor Hernani, que brevemente estará conosco aqui, quem lhe manda um grande abraço também, o doutor Cícero Munhoz, que normalmente vem às sextas-feiras, mas o doutor Cícero nessa sexta-feira não está, porque afinal de contas ele foi para a Austrália com a esposa. Ele tem uma filha que mora na Austrália e ela conseguiu finalmente o visto definitivo. Então, em consequência disso, ela não pode sair do país durante um ano. E aí ele foi fazer a visita, vai ficar por 15 dias, mas depois estará de volta com a gente. Como eu falei para vocês, se não talvez não dê tempo, são só 3 minutinhos para a sala de visitas, e eu quero mostrar para vocês o trabalho muito bonito desse jornalista que é cantor e compositor da Portela, é o meu querido amigo Osmar Dubrec, que vai fazer show logo mais no Cariocando, aquela casa da Silveira Martins. Então vejam o novo sucesso do Osmar Dubrec, Vida de Trabalhador. Todo dia sempre a mesma coisa, todo dia eu faço tudo igual. Levanto, lavo o rosto, escovo os dentes e tomo café, e pego o metrô até a central. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição, não é mole não. Todo dia sempre a mesma coisa, todo dia eu faço tudo igual. Levanto, lavo o rosto, escovo os dentes e tomo café, e pego o metrô até a central. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição. O que eu ganho mal dá para viver, não sobra um tostão para o lazer. Já não sei mais o que faço pra me livrar dessa
nessa situação. A pior coisa da vida é trabalhar pra enriquecer o patrão. Mas um dia eu acerto numa loteria, aí então minha rotina vai mudar. Enquanto isso não acontece, o meu patrão eu tenho que aturar. Lá vou eu trabalhar. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição. O que eu ganho não dá para viver. Não sobra um tostão para o lazer. Já não sei mais o que faço pra me livrar dessa situação. A pior coisa da vida é trabalhar pra enriquecer o patrão. Mas um dia eu acerto numa loteria, aí então minha rotina vai mudar. Enquanto isso não acontece, o meu patrão eu tenho que aturar. Lá vou eu trabalhar. Muito bem, então todo mundo convidado ao Cariocando. E agora então nós vamos passar a câmera aqui para a Samira. Bom dia, Samira. Bom dia, Fernando. E eu vou ficar ao lado desses dois queridos amigos, né? O Leonardo Branco, que é advogado, você conhece ele pelas suas participações em rádio, e também o nosso querido Pedro Cirilo, médico anestesista da melhor qualidade, membro da Confraria dos Amigos do Rádio também, né? E da Fraternidade da Comunicação, né? Com certeza, com o doutor Baltazar Salgado. Dr. Baltazar Salgado, nosso eterno presidente. É verdade, ele é nosso presidente de honra, né? Ontem esteve aqui com o desembargador Zé Augusto Araújo, né? E também a presença do Gelcio Cunha, né? Esse grande repórter que está fazendo até sucesso na Sul-América Paradiso FM, do programa do Hernani Alves, né? Inclusive ele esteve presente no último almoço nosso e foi homenageado com a iniciativa medalha. sua, né? É verdade. E mais do que merecido, né? Quantos anos de rádio, né? O Léo também tem estrada no rádio, né, Léo? É, Bom Fernando. dia. Então, bom dia. Só um detalhe, você falou dessa trinca aí, eu não perco. É um debate maravilhoso. Zé Augusto é fantástico. Baltazar, tem uma lucidez. o Baltazar não tem... Não, ele tem uma simplicidade, né? Quem exerceu a função de promotor e desembargador, mas ele antes foi defensor, pessoa maravilhosa. E o Gelson Cunha também dispensa trinca maravilhosa. Eu tenho assim, em 2002, né, eu estava dirigindo o carro e ouvindo o Luiz Ribeiro na Rádio Tupi, e aí teve uma coisinha lá que ele falou um pouco diferente da Constituição, e eu encostei o carro, dei uma ligadinha para lá e falei, ó, não é bem isso não. Aí o saudoso Lemos atendeu lá o Antônio Lemos, né, maravilhoso produtor. Aí ele falou, mas o que houve? Não sei o que, eu expliquei para ele, aí o Luiz, daquele jeito dele, falou, bota ele no ar aí. Aí eu entrei no ar, expliquei qual era a coisa que estava um pouco diferente que ele falou, e dali em diante ele me convidou para o programa dele. Isso foi em 2002. Eu acho que foi nessa época que algumas vezes... Você, com certeza. E aí nós nos conhecemos. Nos conhecemos nessa época, 2002, 2003. Foi a sua estreia no rádio nessa época, 2002, ou você já tinha participado? Não, eu passava na rádio. rádio com a Marcina Vidal, ela tinha um programa, agora eu não lembro a rádio, que era Carioca, Sei. ficava ali na rua Senador Dantas. No Senador Dantas. É Senador Dantas, tinha eu uma acho. rádio ali em cima. Carioca. Então eu ia para lá também falar sempre sobre direito previdenciário, sempre dando uma dica com o pessoal, que é um tema muito turbulento. Atual, né? Hoje, atual, então, hoje em dia está muito atual, mas naquela época já era assim, eu sempre, já 24 anos que eu tenho nessa luta, sempre alertando as pessoas que o INSS ainda é a salvação dos mais pobres, que estão tentando agora até destruir, né? Mas sempre foi a salvação dos mais pobres, porque você pagar um plano de previdência privada, ela não é um seguro como é a Previdência.
você ficar doente, você não tem nada. Se você tiver, não tem auxílio doença, não tem auxílio maternidade. Então, é uma assistência social maravilhosa. Que coisa. Vamos falar mais sobre ela. E, meu amigo... Eu só queria aproveitar aqui o gancho do Paulo, que ele falou sobre o INSS, e você às vezes está numa emergência e está lá atendendo e, vamos dizer assim, o cidadão ele faz muita confusão entre pagar o INSS como se fosse um seguro de saúde e esquecer que o INSS é para aposentadoria. Então ele chega, não, mas eu pago INSS, eu tenho que ser atendido. Então as pessoas têm que ter ciência que o INSS se refere à aposentadoria. Sim. Não é um plano de saúde. O plano de saúde a gente paga pelos nossos impostos. Nós temos o direito. Não é o INSS em si que banca a saúde pública. Né? Então a pessoa se acha na obrigação, mas eu pago INSS, eu quero ser atendido. Não é por aí. É que isso é uma tradição que vocês, né, nós temos na realidade, nós lembramos disso. Antigamente, você ser atendido pelo Sandu, lembra do Sandu? Você tinha que ter carteira de trabalho. Sim. Então você trabalhava, tinha aquela carteirinha, você se cadastrava, você era atendido pelo Sandu, diferentemente do SUS. O SUS atende quem trabalha, quem não trabalha. Com ou sem carteira. Com ou sem carteira de trabalho. Isso foi uma das mudanças que ocorreram. Eu acho até que inseriu muitas pessoas que estão desempregadas também, mas vem essa tradição. Tipo, eu trabalho, eu pago imposto, eu tenho que ser atendido primeiro. Por quê? Porque só era atendido no Sandu quem tinha a carteira de trabalho assinada ou seus dependentes. Eu era dependente do papai, eu tinha aquela carteirinha, era marronzinha, você chegava lá, apresentava e funcionava muito bem o Sandu antigamente. Fazia pequenas cirurgias. Então deve ser vindo daí essa tradição. Agora, você foi diretor há pouco tempo do Hospital Federal da Lagoa. Federal da Lagoa, né? Então você sentiu na pele, digamos assim, as dificuldades que existem nos hospitais públicos, né? Você acredita que um dia a gente seja capaz de sair fora disso? Quer dizer, é uma superlotação, muita gente chegando, e por mais que o médico se desdobre, e às vezes falta verba, às vezes falta enfermeiro, às vezes falta suprimento, ou no Hospital da Lagoa era diferente? Se você comparar o Hospital Federal da Lagoa com todas as outras unidades federais que existem no Rio de Janeiro, ele era um hospital diferenciado. Mas o que acontece hoje em termos de atendimento público é que a crise instalada hoje no Brasil como um todo, seja ela uma crise econômica, seja ela uma crise do desemprego e tudo, isso sobrecarrega muito as instituições públicas. Por quê? Porque quando você perde o emprego, você perde, vamos dizer, o teu plano de saúde que você pagava, ou você deixa de pagar o teu plano de saúde particular. Ou o teu plano de saúde era vinculado ao emprego, e você perdeu o emprego, perde o plano de saúde, ou o teu plano de saúde era pago com o dinheiro que você recebia do teu vencimento, né? Então você pagava. Com essa taxa, vamos dizer assim, hoje parece até que melhorou, estava vendo no noticiário, os empregos formais nesse mês de setembro foi um dos melhores nos últimos setembros, né? A tendência é melhorar. Mas quando você tem uma crise financeira na tua família, uma das coisas que você faz de início para você reduzir os seus gastos é parar de pagar o plano de saúde. Isso cria uma demanda muito grande nos hospitais públicos, né? Porque eu sou do tempo em que, por exemplo, na Baixada, eu trabalhei muito em Caxias, nós tínhamos 17 casas de saúde conveniadas pelo SUS. Então, qual era a obrigação daquelas casas de saúde? Atender os atendimentos eletivos, deixando a emergência aberta apenas nos hospitais públicos para aquelas emergências mesmo, que você chegava lá com infarto, atropelado e tudo. Hoje, como você não tem mais essas casas de saúde, todos esses atendimentos, eles vão direto nas emergências. Então tem uma sobrecarga muito grande. Então a dificuldade hoje de você ser atendido e fazer exames complementares, às vezes exames muito simples. Você tem, às vezes, dificuldade de fazer um eletrocardiograma, uma prova de esforço, um raio-x. Por quê? Porque além da demanda grande, você não tem quem execute isso. Até porque também, às vezes, os preços, eles não são aceitáveis para a maioria dessas empresas. Então a dificuldade hoje é muito grande em função disso. Esse contexto hoje, ele favorece uma sobrecarga muito grande nos atendimentos emergenciais, que aquilo deveria ser restrito às emergências, aos riscos de vida,
E por que não voltar? Eu não sei por que aos poucos acabaram, né? Nós tínhamos, todas as nossas senhoras eram nomes de casa de saúde, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora... E hoje não tem, então hoje sobrecarrega muito. Além de não ter uma política de contratação de recursos humanos. Hoje o servidor público, ele não tem um concurso público para acesso. Geralmente os acessos para você trabalhar na gestão pública são por contratos temporários. Isso desestimula, porque eles têm que ser renovados para não criar vínculo empregatício, para não cair na previdência, porque aquilo dali depois de anos você tem que aposentar. Então hoje existe muito subterfúgio que acaba afugentando, além dos salários não serem convidativos. Pois é. Nós tivemos aqui recentemente, Leonardo, o nosso querido Dr. Silvio Provenzano, que é o presidente do CREMERGE. A gente acompanhou a campanha dele até ser eleito, que ele já estava aqui participando do programa, assim como ele participa também do programa do Heleno Botai, na Rádio Tupi. Muito bem. E ele falava e continua falando dos salários que acabou de falar aqui o nosso doutor Pedro Cirilo, que são salários aviltantes para um médico, porque o médico hoje, no particular, né, que eventualmente a família investe para poder se formar, ele paga de 6 a 8 mil reais por mês pelo seu curso. E aí vem o concurso da prefeitura e paga inicial 2.600. Quer dizer, aviltante. Não é? É um negócio, não é que os outros não mereçam, todos nós mereceríamos salários melhores. Além, Fernando, você acha que existem vários vínculos empregatícios diferentes. Entendeu? Tu chega no município, tem várias empresas, várias OS que contratam. Tu chega no estado, já é um outro. Então existe, vamos dizer, uma concorrência muito desleal, entendeu? Que você não tem um vínculo empregatício formal ali no negócio. Chamado plano de carreira. Exatamente. Então, e outra coisa que você tocou num ponto interessante, que é a diferenciação entre os poderes, né? Você vê, não sou contra ninguém ganhar muito, mas eu queria uma equalização melhor. Claro. Então você vê o poder judiciário, os salários de um juiz que entra, todo menosprezando o juiz, nem comparando com o médico, mas são duas funções especialíssimas dentro da sociedade. Um médico nem se fala. Fundamental. Então o juiz, quando se for, também, mas estou falando a diferença, né? O juiz, quando se passou no concurso, o inicial dele, se não me engano, é 30 mil, mas auxílio chega a quase 50 mil reais. E um médico entra com salário de 2 mil. Claro que tem mais horas reduzidas, mas mesmo que você bote horário integral, se você for multiplicando isso, não chega nem a 1/3. Chega a 10. Então eu acho que tem que ter uma equalização melhor nesses poderes. A saúde ela tem que ter um planejamento. Reconhecimento. É o caso reconhecimento. Professorado. Mas acho que o professor vamos dizer, é a razão disso tudo, né? Se hoje nós somos alguma coisa, nós devemos o professor deveria ser a classe profissional muito mais... deveria ter o melhor salário dentro de todas as profissões, porque senão não seremos ninguém. Agora, eu não sei se vocês acompanharam, há pouco tempo foi noticiado essa comparação. Então eu não quero desfazer dos ascensoristas, nem daquele que bota a toga lá no ministro do Supremo, lá na coisa. Mas o ascensorista na nossa lei ganha 12 mil reais. 12 mil reais. Esse ganha 18 mil reais. Teve uma época que se você passasse 1 hora no cargo do outro, você acumulava. Então você fazia uma ação entre amigos lá, 12 mil. Ficava no cargo de chefia. Eu me lembro, Leonardo Branco, eu tive um programa na TV Rio, nos anos 80, eu, o Zé Carlos Cataldi, aquela turma lá, e que havia denúncia que um ascensorista, não sei se continua ganhando, mas deve ter se aposentado. 12 mil reais, saiu. Não, esse era 70 quando ele mil. Incorpora. Quando ele era incorpora. 60 mil, porque ele foi pulando para lá e pulando para cá, e era uma ação entre amigos. Então, o dinheiro do povo. Esse desequilíbrio leva a essa situação. Nós temos hoje prioridades. Eu costumo dizer o seguinte, eu não posso asfaltar uma cidade, não posso gastar 1 centavo com asfalto se eu não tiver um hospital. Aquele dia é prioridade. Eu estou construindo uma granja lá, você conhece bem, Matias Barbosa. Eu primeiro fiz a fundação, para depois fazer o telhado. Claro. Eu não posso começar com uma banheira de hidromassagem antes de ter uma fundação. Claro. Nós não temos o básico, como é que nós queremos ter? Claro, e com isso tudo, o que acontece? O número de juízes, por exemplo, que atuam no Brasil, teoricamente, em torno de 15 a 20 mil habitantes por um juiz. Nos países mais desenvolvidos, é 3 mil por um juiz. Por quê? Fica caro, você não consegue colocar.
você não consegue atender bem a justiça, porque a demanda é muito grande, falta também trabalhadores, não tem saúde. Então essa divisão, essa equalização, iria melhorar isso. Eu fiquei preocupado com uma afirmação que você fez, queria que você explicasse melhor. Você falou em determinado momento, estão querendo acabar com a Previdência. Esclarece isso para a gente. Porque é o seguinte, Fernando, nós temos hoje um déficit no Brasil e estão colocando a culpa exclusivamente na Previdência Social. Você não pode falar de Previdência Social dissociada de assistência social. A Constituição brasileira, lá no artigo 164, ela caracteriza a assistência social. O que é assistência social? É a saúde, é a assistência social, seguridade social. Seguridade social é assistência social, saúde e previdência social. E o parlamentar de 88, tão preocupado com essas três categorias, ele criou verbas próprias para essas três: saúde, a assistência social e a previdência social. Então, aquele dinheiro que você arrecada na previdência social dos contribuintes não é a única fonte de custeio. Você tem o PIS, COFINS, contribuição sobre lucro líquido, os jogos, as apostas e outros que deixam lucro de mais de 40 bilhões por ano. E esse dinheiro é desvinculado dessa seguridade social e vai para pagar juros do governo. Ora, como é que ela é deficitária se sai a DRU, desvinculação da Receita da União, e vai pagar? Na realidade, eles querem ganhar mais dessa... É vinculado, você não pode mexer. Aquele deputado de 88 achou tão importante que vinculou esses impostos. É isso que eles querem acabar. Então, hoje, não é deficitária a Previdência Social. O que eles fazem é uma maldade. Ele pega o que você contribui e o que você gasta. O urbano, até pouco tempo, ainda deixava lucro. Se você pegasse a contribuição do trabalhador urbano e o que ele recebia, ainda deixava lucro. O que veio é que com 88 também você deu aposentadoria para o rural, que não pagava. Você tem a LOAS, que é assistência social, não era para ser considerado na Previdência Social. Precisávamos de alguma reforma? Precisávamos. Mas não poderíamos nunca botar um trabalhador para trabalhar até 65 anos sem nenhuma renda. Eu vou lhe dar um exemplo. Um pedreiro hoje, que começou com 18 anos, ele está com 50. Ele não se encaixa em nenhuma dessas teorias de transição que vai ter. Nada. Ele vai ter que trabalhar até 65 anos. Você acha que um pedreiro que começou com 18 anos consegue trabalhar até 65 anos? Muito difícil. Muito difícil. Pela exigência da Pela exigência, o motorista de caminhão. E antigamente, pela essa regra agora, se ele tivesse 35 anos, ele tinha a opção de ganhar menos. Mesmo com o fator previdenciário, que já tinha isso, você ganhava menos. Agora não, ele tem, por exemplo, ele 55 anos, já cansado, com mais de 35 anos de trabalho, ele não consegue mais trabalhar. O que ele faz? Faltam 10 anos para chegar aos 65. Não consiga sequer ser contratado. Não! No Brasil ninguém vai contratar um pedreiro de 55 anos. E a pessoa meio decrépita. Exatamente. E o garoto novo. Isso. E aí, o que eu estou falando então? E outra coisa, que é a maldade que está sendo feita com o trabalhador. Maldade é, vamos começar por onde? Por quem ganha mais. Agora você vai começar a mexer na Previdência Social. Exatamente. 70%. Taxas por tudo. 70%. 6 famílias que são donas do Exatamente. banco, Esse imposto que o Pedro colocou, perfeito. É desde 88, nunca foi regulamentado. Imposto sobre as grandes fortunas. Exatamente. Isso eles não mexem. Outra coisa, se você ganhasse o piso, se no Brasil hoje o piso é R$39 mil. 39 mil reais. É pouco? Não, né? 39 mil reais é bom. Ninguém ganha quase esse piso lá em cima. É referência. É referência. É salário referência. Aí ele ganha o adicional, penduricado, não sei o que, parará. Então, se você pagasse esse teto máximo para todos, seria 10 trilhões, não seria 1 trilhão que seria arrecadar, não. Então, essa maldade é que eu falo. E a Previdência Social, eu quero afirmar para quem está ouvindo a gente, não é deficitária, não tem déficit, porque tem o PIS, COFINS, contribuição sobre o líquido, e você não pode falar de Previdência Social sem desvincular da Seguridade Social. Seguridade Social é saúde, a assistência social, que é o LOAS, que é o Bolsa Família, que é tudo isso. Isso tudo vai para a conta da Previdência Social. Deixa eu fazer uma colocação aí que você... Como é bom ouvir quem entende, né? Exatamente. Nessa reforma tributária, que fala que vamos dizer assim, vão pegar todos esses impostos
e transformar numa coisa mais simples, uma coisa. Vamos dizer assim, é um processo viável e realmente é a solução, porque o que se paga de imposto nesse Brasil é inadmissível. Então, você acha que essa reforma tributária, que parece estar sendo encaminhada agora, parece que negociou lá, o Paulo Guedes parece que negociou com o presidente da Câmara e o presidente do Senado, para encaminhar, para acelerar, ela vai ser viável e você acha que é aprovada? Então, Pedro, primeiro que essa reforma aí vai extinguir mesmo a Previdência Social. Porque vai pegar aqueles impostos que eram vinculados para custear a saúde, a assistência social e a previdência, vai virar uma coisa só. A partir do momento que virar uma coisa só, tudo isso que eu falei aqui agora morreu. Aí você vai ter que analisar a previdência social. Mas ela acaba ou ela passa a ser englobada? Não, ela passa a ser englobada tá. teoricamente, que eles estão falando, é um imposto quase que único, né? Pegar um imposto único. Eu acho que, esquecendo a parte da Previdência Social, se mantivesse esses impostos lá, eu sou favorável ao imposto como era o CPMF. Por quê? Porque você pegaria hoje, o pobre coitado, ele paga, o nosso imposto é o mais desleal do mundo. Por quê? O antigo Antônio Hermílio, que morreu, ele comia um saco de arroz, ele pagava o mesmo imposto que o trabalhador que ganha o salário mínimo, naquele arroz, no remédio, na condução. Então tudo isso tem imposto. Se você criasse um imposto único e que incidisse na sua movimentação, por exemplo, quanto mais você tem, mais você paga. Esse é um imposto melhor. Eu não sei, eu confesso a você que eu não vi como seria essa reforma tributária, mas que nós temos que reformar essa quantidade de impostos, isso não tenha dúvida. Você tem que diminuir isso, inclusive para você cobrar. Você tem fiscal de A, fiscal B, fiscal C, fiscal D, e ninguém fiscaliza nada, tem que ter o fiscal para fiscalizar. Agora mesmo a AGU aí teve um rombo, porque os fiscais estão... Então, eu acho, Pedro, que nós temos que ter uma reforma fiscal. Agora, baseado você tem que ter essa isonomia entre o pobre e o rico. Nós temos que pagar menos impostos quem tem menos. Quem tem mais, você vê hoje, a faixa do imposto de renda, um cidadão que ganha acima de 5 mil, ele está pagando 27,5% quase. Isso é um absurdo. 27,5%, não, quase, por que eu falo quase? Porque é mais, Fernando. 27,5% é que você paga ali. Agora, vai no mercado, vai na sua bomba de gasolina, então você paga muito mais que que tenha distorcido o CPMF, né? Porque quando o Adib Jatene ele colocou a ideia do CPMF para financiar a saúde e tudo, acabaram distorcendo o olho grande, isso, né? E acabou prejudicando. Estou tentando achar aqui o nome do delegado, mas por certo vocês sabem, o delegado líder do governo, que numa fala dizendo que emocional, mas foi gravada, falou que ia. Ele falou que implodiu o presidente. Ele tem alguma coisa gravada que, se ele divulgar, implode o presidente. E nessa crise, eu estou vendo aqui o G1, que é muito interessante, e ele está perguntando onde é que vamos parar no meio de tanta mudança, onde é que nós vamos parar com essa crise, se é que vamos parar em algum lugar. Eu acho o seguinte, o que está acontecendo no PSL, eu acho que daqui a pouco eles vão sentar, a gente sabe como é que é, começa a brigar daqui, começa a brigar Briga daqui. de marido e mulher? Briga de marido e mulher, daqui a pouco vai chegar... Porque eu não vejo hoje, nesse momento, que o PSL ele possa implodir. Ele pode implodir. Por quê? Porque o governo federal ele tem alguns interesses imediatistas que estão lá na Câmara de Vereadores para serem votadas, para serem encaminhadas. Isso é uma briga realmente interna que ela não deveria nem virar público. Só para crescer o seu comentário, ontem houve um fato preocupante dessa situação de divisão, né? Porque o presidente havia nomeado o filho dele para ser o líder do governo. E estava certo de que com isso expulsaria o delegado em questão. Teria assinatura, mas perdeu e ele teve que engolir o delegado, que agora está com uma falha mais amena. E que torna... Está dizendo que não é bem assim. E que torna mais difícil a indicação do Eduardo para ser... assim. E eu acho, inclusive, Fernando, que essa jogada política desse retorno foi a perda de uma batalha para não perder a guerra. Porque se você mantém aquela situação de mais votos para o Eduardo, né, o Bolsonaro, fatalmente ele iria implodir o governo. Fatalmente ele ia mostrar alguma gravação, mas não é implodir o PSL, é alguma gravação... Não, ele falou que ia implodir o presidente. O presidente. É diferente. Ele não tá, ele falou, ele deve ter gravações dele lá,
que, jogando para a mídia, teria alguma repercussão. negativa. Então, o que o pessoal fez? Olha só, não mexe com esse homem agora, deixa ele aí e vamos buscar uma saída política. Agora, que ele mandou tirar também aquela moça, a Joyce Hasselman. A Joyce Hasselman. A Joyce Hasselman. Né, tirou da Tirou dali. Então, eu acho Botou um isso. senador do MDB. Então, eu acho o MDB é tradicional, ele sempre adere a quem está... Acaba chegando lá. Ele vai grudar agora, porque eles fazem exatamente. Parece aquele, eu não sou pedreiro, mas tem uma liga que você dá ali, né? Parece que todos os partidos que entram no poder, eles entram com aquela ânsia e começam. O PT no início teve um racha do caramba, saiu um, saiu outro. E ali o que acontece? Parece que eles têm aquela. Não falta aquela liga, aquela ânsia de assumir de cargo para lá, de Cada um cargo querendo pra cá. resolver o seu ego. Né? Cada um resolveu o seu. Aí vem o MDB, que já está o PMDB, que está nisso há muito tempo, falando, calma, meu amigo, é aqui, ó. Isso aqui. Não tira ele agora não, porque senão ele vai botar essa gravação mesmo. Dizem que o Renan, hoje ele está bastante colado ao presidente do Senado, né? O Renan parece que agora é conselheiro do Alcolumbre. Eles vão ali, porque eles têm voto, né? Eles vão Sabem os caminhos, né? Eles vão pegando essas brechas, exatamente, vão fazendo essa parede que está toda rachada, ele vai entrando ali, daqui a pouco eles são maioria. Agora, e para não perder o entusiasmo aí, que está meio prejudicado, diga-se de passagem, com toda essa atividade, o que vocês acham dessa votação que começou agora no Supremo? Né? Dos 11 ministros. Segunda instância. Ministros, né? Primeiro poder-se-ia prender em decisão posterior, no segunda instância. E agora, não se sabe se vai ou não. Vamos para onde? Eu acho, pessoalmente, que a postura que os ministros tinham há uma semana atrás, ela é diferente, porque eles já adiaram a votação para a semana que vem. Isso. E o próprio Marco Aurélio, que é o relator, ele ainda não se manifestou. Sim. Ele ainda não deu, ele está lá e tudo. Na minha opinião, eu acho que segunda instância acabou, pessoalmente, eu não sei qual a opinião de vocês, acabou ter que estar preso. Se há alguma coisa, vamos dizer assim, de interesse, sempre baseado no Lula, porque acho que essa grande preocupação, o nego vai lá e centraliza no Lula, é o Lula, é o Lula, é o Lula. Mas não é só o Lula que está nessa situação, nós temos ali milhares de pessoas que estão na situação, inclusive de crimes hediondos, de uma opção de coisas que precisam ser discutidas. Então eu não sei como é que eles vão aprovar, se eles vão generalizar, não pode ser, tem que liberar, tem que esperar a terceira, quarta, quinta instância, não sei o quê, ou se vai ser mantido a punição já na segunda instância. É um negócio complicado, porque não é especificamente os crimes políticos que estão ali. Tem muita coisa em volta disso tudo que é muito mais séria. Eu não sei se eles vão limitar, se eles vão dizer, não pode, não, mas ali não, ali deixa. A lei é uma só. Você não pode chegar, para você vai ser assim, mas para ele vai ser dessa maneira. Eu não sei. Então, olha só, nós temos hoje na Constituição de 88 a presunção de inocência. Eu sou altamente legalista. Eu acho que a lei ela tem que ser cumprida acima de tudo, senão vira um Hitler. O Hitler, nós tínhamos a Constituição de Weimar, que era a melhor Constituição alemã, ele foi lá aos pouquinhos, pelo interesse alemão, ela foi mudando sem mudar a lei. A pior coisa que pode acontecer para a sociedade é você mudar a forma de agir sem mudar a lei, devido ao interesse da sociedade. Então quem está no poder vai fazer esse interesse. Então é muito perigoso. O Hitler falou que o judeu estava com dinheiro, então vamos tomar o dinheiro do judeu. A Constituição não permitia, mas para o bem da Alemanha tinha que fazer isso. Então, o que eu acho é o seguinte, a presunção de inocência, no meu entender, perde tranquilamente essa presunção com um julgamento no segundo grau. Tranquilamente. Eu acho que presunção de inocência é até um julgamento de segundo grau muito razoável. Mas aí existe um problema sério, Pedro. Existe um problema sério. O STF ele é o guardião da Constituição. A Constituição diz o seguinte, só pode ser preso após o trânsito em julgado. Então o que tem que ser feito? Uma emenda constitucional e falar, só pode ser preso após o julgamento em segunda instância. Agora, eu não posso ter uma Constituição vigindo e falar contra ela. Agora, o Supremo não poderia Mas fazer está isso. sendo encaminhado uma PEC nesse sentido, né? É possível, Não é possível. Não é Não, cláusula está sendo pétrea. encaminhado pela própria Eu Câmara acho que Republicana. você tem a dignidade humana preservada
Porque o que faz parte da dignidade humana? A presunção de inocência, que não é para o Lula, é para você, Fernando, é para mim, é para o Pedro. Eu posso estar andando na rua, ser parecido com alguém, o cara me prender e já levar direto para um presídio. E outra coisa, esse terror que estão colocando, gente, não existe isso. Você chegar amanhã e falar assim, olha, só prende depois do trânsito julgado ou se você mudar a Constituição. Não é assim, todos os presos vão ser colocados na rua. Não. Tem o juiz da execução penais, o juiz da execução penal que vai avaliar cada caso. Se aquele camarada tem uma periculosidade grande, ele tem a prisão preventiva decretada e vai ficar preso. Então não é automaticamente. A partir do momento que você não foi julgado ainda pelo Supremo, você está na rua. Não, não é isso. Então veja bem, a minha opinião é favorável ao 2º grau. Só que após alterar a Constituição. Porque o Supremo ele é guardião da Constituição. Eu ouvi uma fala do Barroso, que é uma pessoa que eu admiro muito, a sociedade clama por urgência. Então, meu amigo, 2 coisas você tem que fazer. Mandar o judiciário andar mais rápido. Primeira coisa. O judiciário não pode levar 20 anos para julgar um caso de homicídio. Claro. Segunda coisa que você tem que fazer, fala com os deputados para fazer uma PEC que altere o trânsito então, julgado. já está sendo encaminhado. Exatamente. O que não pode é você, com a Constituição vigindo, é o meu direito. O meu direito está ali. O meu direito está na cláusula 10. Um ano atrás de tudo, em relação à segunda instância, ele manteve julgando, mas não, se já foi determinado que ele foi, em segunda instância já foi condenado, né? Apesar de ainda ter recurso aqui, não, então que se mantenha preso e que vá para a prisão. Então essa discussão veio agora por causa esse momento político, porque no passado, vê quantas pessoas que não devem estar presas aí, encarcerados, já em segunda instância, estão lá há anos, e só agora, que eu acho que estão amarrando isso em função do Lula, pessoalmente, para discutir se vai continuar preso, mas já que chegou no Supremo, ele é o guardião da Constituição. Ele não pode dizer, a Constituição fala isso, mas eu faço isso. Mas você acha tem que mudar a Constituição. Nem todos a Lava Jato, por exemplo, eu sou assim, amplamente favorável à Lava Jato, claro. O corrupto tem que ser preso. Só que a forma que estava sendo feita a Lava Jato, eu como advogado sou contrário. Eu não posso chegar para você, já te levar preso para ser ouvido, antes de chamar se você vai voluntariamente. São direitos nossos, Fernando, que a gente não pode abrir mão. A gente não pode abrir mão. Você está aqui na sua casa, daqui a pouco bate a Polícia Federal e te leva. Condução coercitiva. Peraí, meu amigo, você nem me chamou para me defender? Por que você não me chamou antes para eu ir? Ah, não, você podia fugir. Como assim? Então, são direitos nossos que a gente não pode abrir mão. Isso daí vem de encontro que na novela levaram o cara preso sem ser julgado, sem nada. Vamos botar ele preso, fazer a própria novela. Ali pode botar um advogado para dar uma parte jurídica. Sem prova nenhuma, não tinha raiva. Teria que ter um advogado porque ele vendeu 70% da é verdade. Por que o cara está preso? Está preso por quê? Não, porque não tinha margem no momento. Isso é pouco educativo, né? Então, eu acho que nós temos que tomar cuidado. Eu tenho minhas posições, sou favorável a muita gente que está presa, continua presa. Não vou aqui defender posição nenhuma. Eu estou defendendo o direito. O direito é a lei. A lei é que manda. Não existe democracia sem a lei ali balizando. Ela está errada? Vamos alterar a lei. Nós temos nossos representantes lá. São bons, se não são, fomos nós que colocamos. Vamos fazer uma PEC para trocar? Vamos trocar. Eu concordo em trocar, porque a presunção de inocência, se o camarada é julgado, ele tem um inquérito, um processo, primeiro grau ele é condenado, no segundo grau ele é condenado, já acabou a presunção de inocência dele. Entendeu? Então eu acho que não tem que ficar mesmo. Não tem tanto. Já foi definido. Ele teve todas as condições de defesa dele. Agora, está escrito na Constituição ainda que só após o trânsito julgado. E eu não posso, porque sabe por quê também, Fernando? Lá está escrito assim, direito adquirido, ato jurídico perfeito. Tudo isso está escrito. Amanhã, eu vou lhe dar um exemplo, só para não estender muito. O Barbosa, que é o Joaquim Barbosa, quando ele votou contra os servidores públicos que tinham já a condição de aposentados, ter que voltar a pagar, que é um absurdo. Meu pai, por exemplo, pagou 42 anos para o serviço público e voltou a pagar. Está com 94 anos pagando ainda, aposentado. Então, sabe qual foi a justificativa dele? Se o direito adquirido não fosse tanto, eu seria escravo até hoje.
Nossa Uma Senhora, comparação que a nada a comparação ver, não né? tinha nada a ver, ele falou isso no plenário. Então, gente, nós temos o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, não podemos deixar a Constituição ser rasgada. Vamos mudar? Vamos mudar com o clamor do povo, e não o STF definindo. Eu concordo plenamente com essa exposição, com muito lógica, e é algo que realmente a gente precisa de uma celeridade da atuação da justiça, né? Porque, meu Deus, Ô, o Fernando, tratamento de informática... É impressionante, você agora tem aí TV Senado, TV Câmara, TV Justiça e tudo. Quando não existia nada disso, ninguém sabia quem eram os juízes, quem eram os desembargadores, quem era nada. Hoje, com aquilo dali, eu acho que teria que ser que nem na Câmara de Vereadores. Na hora que um ministro daquele fosse votar, você tem 10 minutos para falar. Porque sabe por que a justiça às vezes é lenta? Que aqueles processos que aparecem na mídia, cada um deles demora 1h e meia para falar, para dar um voto. Mas só da mídia. Entendeu? Eu adoro uma televisão, adoro um foco. Então, Não antigamente não é tinha. Exatamente. Aí eu tinha, às vezes, vontade de assistir, mas você perde o prazer de assistir, porque o cara fala, Cansa, né? não tem limite. Né? Na Câmara lá cortam lá o som do Senado, mas o ministro não, ele fala. Aí, pô, eu tenho 15 mil processos aqui para andar. Pô, se tu falasse menos, o processo ia andar muito mais rápido, né? Poderia haver uma norma, E né? muito recurso, viu, Fernando? Muito. Existe muito recurso também. Teria que ter uma reforma no processo. Tentaram fazer no Código de Processo Civil. Mas você acha que vai acontecer isso? Não vai, não sei. Parece que tem uma fábrica de recursos, sabe? De interesse. De interesse, isso aí, porque você pode. Você pegar agora uma ação totalmente perdida, eu posso levar 10 anos de recurso em recurso, não só na parte criminal, mas num dinheiro. Pois é, daí a pergunta, você, como advogado especializado em previdência, nesse momento você tem mais facilidade ou mais dificuldade junto a seus clientes e às leis? Mais dificuldade, Fernando, mais dificuldade. É o exemplo que eu estou te dando agora. Eu tenho casos de senhoras de 80 anos e foi para o Supremo Tribunal Federal e contra o INSS, eles sabem que não tem a menor condição de ganhar aquilo ali, mas fica procrastinando aquilo ali. Então, o governo reclama disso, mas se você for pegar o INSS, onde eu atuo, é um dos maiores. Você pega o Justiça Federal, você tirar o INSS, se ele cumprir o que ele tem que fazer e se não ficar recorrendo a vida inteira, você acaba 60% dos processos da Justiça Federal. Consequentemente, Com um ônus menor. Então, e também menor para o governo, porque cada vez que ele recorre, é juros de 0,5%, é mais mora, é mais... E agora também deve ficar tudo parado, né? Até terminar o processo da Previdência e da coisa, tem muita coisa que vai ficar parada. Não, e eu queria esclarecer isso, Fernando, isso é muito importante, Pedro. Tem muita gente agora que já pode se aposentar e está correndo, desesperado para se aposentar. Gente, preste atenção. Isso é só depois de ser. A reforma ela vai pegar daqui para frente. Não vai atingir o seu direito adquirido anterior. Pelo menos. Tem que ter calma, né? Tem que ter calma. Você não. Eu já tenho. Hoje é um homem que está com 35 anos tendo contribuição, mas o fator previdenciário pega ele em cheio. Pega ele tirando quase 40% dele, porque ele é novo, 53 anos, e tem 35, tira 38% dele. Vou me aposentar correndo, senão a reforma não vou me aposentar mais. Não. Quem tem direito adquirido, vai ter esse direito mantido. Tá? Então ele pode esperar normalmente que ele vai se aposentar com a regra de hoje. E também quem está faltando 2 anos para se aposentar, tem uma regra de transição também, que você vai pagar, se faltam 2 anos, você paga mais 1 ano, paga 3. Agora a pergunta que provavelmente muita gente está fazendo. Você, digamos assim, você está aposentado, a mulher idem aposentada. Normalmente o homem morre mais cedo que a mulher. Então, muita gente pergunta se essa lei que vai diminuir o provento dado à mulher, se vai ser retroativa. Essa aí não tem como adiantar a morte, né? Não tem jeito. Essa vai pegar, porque aí é uma expectativa de direito. Se os dois estão vivos, eles não são ainda viúva. Só não vai pegar as viúvas só. Só aquelas pessoas que infelizmente já perderam o seu cônjuge, já estão recebendo o provento de pensão, esses não mexe. Não mexe. Agora,
Os que ainda Isso é não um saco morreram. de maldade, Isso né, é um- gente? Pelo amor de Deus. Isso aí. Você imagina um velhinho lá Essas pessoas com não 2 mil. percebem isso. Não percebe, Fernando. Olha só, Sabe? olha só o exemplo. As pessoas Olha só o exemplo que eu vou dar. dadas. Olha só o exemplo que eu vou dar, Fernando. Não faz brincando. Não da fazem, internet, não falam. da palavra não tem. bonita. Porque quem está fazendo não Só tem exemplo isso. que eu vou dar. Outro dia, Só eu queria um exemplo outro mesmo. dia alguém comentava aqui comigo, e eu fico cheio de dedos para falar, porque a gente tem que ficar, nós não podemos jamais perder o amigo por divergência Claro. de ideias. Mas alguém elogiava, e eu elogio, por exemplo, a ação dos militares, de um modo geral e tal. Mas isso tem em todo mundo. Em todo mundo, o militar é uma classe que tem planejamento de governo, tem bons salários, aqui nem tanto. Por quê? Porque tem as armas e seguram o poder. É mais ou menos isso. É isso. Aí quando você chega na classe de professor, de jornalista, de advogado, de médico, se não for essa parte oficial, que é mínima com relação ao total, você não tem nada, você não tem plano de salário, você que não se vire para ver. É verdade. Eu, na minha profissão de jornalismo, eu já cansei de contar as vezes que eu ou fui demitido ou me demiti, e vejo isso sempre, sem nenhuma segurança. Não tem segurança. Quer dizer, Não então tem. o ideal seria que todos nós tivéssemos essa qualidade que os militares têm, porque é justo. É verdade. Outra- Você percebe só, hoje um senhor de 70 anos, por exemplo, ganha 2 mil. Sim. A senhorinha dele ganha 2.100 também, né? E bota ele 2.100, ela 2.000. Ele morreu, como ela ganha mais do que 2.000, 2.100, a pensão dele acabou. Babau. Babau. Ela vai ganhar só porque... Ela que estava habituada a ir a um orçamento. E não é estreito, orçamento, que você orçamento paga estreito. aluguel, que não depende Esse de um... limite é de 2 mil? Teoricamente, Eu vamos colocar ver agora, o que porque eu vale. perdi minha mãe tem quase 3 meses. Nossa, tudo Então ela bem. tinha uma aposentadoria dela de menos de R$1.000 e Aham. meu pai de 1.000 e pouco. Ela agora morreu. Essa aposentadoria dela, meu pai vai continuar? Vai continuar, primeiro que infelizmente ela faleceu antes da reforma. Então ele já tem a condição Porque de a reforma pensionista. ainda não foi É isso que eu estou explicando. Quem Mas é uma tiver, verdade quem isso, né? tiver, Porque na hora que ela foi feita, ela perdia essa mão. Já tem um novo exemplo, já não ganha muito. Se não tivesse uma estrutura familiar, e 70% do brasileiro não tem essa estrutura familiar. É um negócio louco. Nós tivemos recentemente, não tão recentemente, mas a gente viaja, você viaja, todos nós viajamos, e tivemos na Europa, a gente vê a qualidade dos rios da Europa, e você passa aqui, vê o Maracanã, você fica desesperado, você vê cocô boiando. Gente, nós estamos falando de uma cidade que é emblemática em termos de Brasil. Exatamente. Mas para Baixada é bem pior. E para você Baixada vê é aquele pior. o mangue passando por Quer centro dizer, da cidade porra, ali. e me perdoe até o palavrão, mas como é que pode, então, você vê a miserabilidade nas comunidades que as pessoas vivem, né? Como é que pode, então, uma pessoa como essa que você citou, e até menos, a pessoa que ganha 1.200 pode acontecer, a outra ganha 1.000, e de repente uma morre e não fica, porque a previdência é deficitária. E agora vai ficar para 60%. 60%, né? Mesmo se ela vier a ganhar, é 60%, 60%. mais 50% mais um. Então, se ela tiver Pelo filho menos menor, isso vai ficar vai ficar passar de 60%. 2.000 para 1.500. Quem até tiver uma certa faixa, aí vai ganhar. Ou o que no exemplo citado dos 2.000, né? Exatamente. Seria, então, a pessoa ficaria com 3.500. Não, mas tem um limite que você não vai passar daquele limite. Aquele limite que você não passa. E dentro desse limite você vai ganhar 60% daquilo ali, se não tiver nenhum filho menor. Se tiver filho menor, é mais 10% até chegar a 100%. Então, você, por exemplo, você sozinho, você ganha 60% do seu cônjuge que faleceu. Sei. Se não, se tiver um filho menor, é 70%. Ou melhor, 70%. 50 mais 2. Então, é uma situação complicada. É uma situação complicada. E pior de tudo isso, Fernando, nós vamos voltar aqui, se Deus quiser, nós vamos chegar à conclusão. O déficit fiscal, assim como o Pedro. o déficit fiscal é o maior. Não existe déficit nesse ano. É o rombo fiscal. Eu costumo dizer que era aquele casal que ganhava muito bem. Os dois são fiscais, de renda, ganha muito bem. E tem um filhinho pequeno, eu ganho 100 mil, ela ganha 100 mil, eu tenho um filhinho pequeno, que a tia muito rica
deixou uma herança para ele, que é o IAPA, IAPB, IAPC, IAPTEC. Todos os institutos viraram o INSS. Primeiro foi INAMPS, depois o INSS. IAPAS, foi IAPAS, depois virou aquilo ali. Então deixou aquela herança para aquele garotinho ali. E aquele dinheiro foi lá. Eu ganho muito. Eu ganho 100 mil, você ganha 100 mil, só que eu gasto 300. Aí eu vou tirando daquele dinheiro daquela criança. Eu vou tirando daquele dinheiro. Só que aquela criança cresceu, o povo envelheceu. Agora a criança quer para ela. E eu não quero abrir mão porque eu venho tirando isso há muito tempo. Está acostumado com ele. Estou acostumado com essa mamata. A mamata é essa. É você tirar do mais pobre, do menor, para sustentar essas regalias que nós temos. E por nos tornarmos um dos países mais injustos. Mais injustos que nós temos. Porque a diferença de renda é uma enormidade daqueles que ganham muito, daqueles que batalham, que são profissionais como nós somos, né, que mercê da sorte, do esforço, enfim, mercê de Deus que seja, tivemos uma definição de vida, mas é uma definição de vida que não nos basta com relação a outros países. Quer dizer, eu tive uma produtora, talvez você tenha conhecido, não sei se você se lembra, a Aline Raibold, que eu quero até mandar um abraço, ela mora em Oslo, na Noruega, há 8 anos já tem filhos, casou-se com o Ivan Bergquist e tal. Muito bem, essa menina conta as histórias da Noruega. É verdade que é um país rico, é um país menor, tudo bem, mas quando ela chegou lá, o governo pagou por 2 anos ela casada para que aprendesse o norueguês, e para que tivesse uma vida, quer dizer, e o Ivan me dizia o seguinte: você tem toda a instrução paga pelo governo. O imposto é 50%, mas tudo, você vai até o doutorado, tudo pago pelo governo. Se quiser sair, você vai para a escola particular. Quer dizer, você vê, infelizmente, o que a gente reconhece, o que nós temos aqui é discurso. Verdade. Em termos de Brasil, não importa se é esquerda, direita ou centro, tomara que apareçam. E o que tem que aparecer não é uma pessoa, é uma coletividade, é um conjunto de pessoas que convirjam para o progresso. E a verdade é o seguinte: tem que mudar também o pensamento da sociedade. Você vê, no Bolsa Família agora descobriram várias falcatruas. A pessoa também que tem aposentadoria e morre, e às vezes não tem, segundo o cartão, não comunica, Então, quer dizer, isso também tem que ter um processo educativo da população. Claro. Eu queria só aproveitar que eu estou vendo ali no Facebook, estou mandando muito parabéns para nós e pelo Dia dos Médicos. Ali tem o Fábio, tem a Paula Ranieri, deixa eu chegar a Tânia Malheiros, tem vários que mandaram aí um abraço para todos nós. Olha, o Armando de Amorim Anache, que foi estagiário, né, sabe, na época que você era jornalista da Globo, o Armando hoje é proprietário de uma emissora lá no interior. O Carlos Issa, que é também uma figura, o diretor, nosso amigo querido, a Rosa Miai. Eu quero até agradecer de você lembrar a doutora Reni Kercher, que estará comigo, se Deus quiser, na segunda-feira. Beijo. O Fábio Pinto, como você falou, a Érica Souza. É minha esposa essa. Beijo. Érica, um abraço. Um beijo, meu amor. Daqui a pouco eu estou em Juiz de Fora. Ela mora em Juiz de Fora? Mora em Juiz de Fora. Vai chegar em casa, eu, na realidade, eu moro em Juiz de Fora, agora no bairro Grajaú. E trabalho no Rio de Janeiro. Nossa vizinha. Não é uma cidade linda? Maravilhosa. Meu Deus do céu. Ainda tem a Érica lá. A Sônia Ferreira Xangô da Mangueira, a viúva do Xangô da Mangueira, a Guaciara de Oliveira, o Hernani Sampaio, esse médico que eu falei do INCA, que é um querido amigo, e o Fábio Vitor dizendo, até eu gosto muito do que ele fala, o déficit fiscal é o maior dos prejuízos aos cofres públicos, além de não ser bem aplicado e esbanjado em regalias de políticos. Perfeito. Aí já passou a Tânia Malheiros também, nossa amiga, já passou. A Tânia Malheiros, que é jornalista, prêmio ESSO de reportagem e é cantora da melhor qualidade. O show dela que eu assisti foi maravilhoso. É verdade. Gente, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Que O programa está tão bom, voa, né? Tem que botar 3 horas. Vocês, um velhinho aqui, eu acho que vocês se aguentam. Você aguenta. Mas eu quero convidá-los, caso estejam no Rio de Janeiro, na sexta-feira que vem, e quero elogiá-los, porque nós temos aqui um excelente debatedor que um dia vocês irão conhecer, que é o Dr. Cícero Munhoz, que está nos vendo na Austrália nesse momento. Com o fuso horário, ele vai ver depois. E o Dr. Cícero é um excelente debatedor e ficam os convidados também. Ele, como está na Austrália, vai ficar 15 dias lá e vai voltar, mas a substituição foi maravilhosa, porque o Léo deu um show aí com relação à Previdência,
Foi uma aula. E o Pedro Cirilo, Parabéns essa pro Pedro, figura, né, Pedro? essa Parabéns. figura estimada, grande médico, anestesista da melhor qualidade. Homenageando o Pedro nesse dia tão essencial para todos nós, eu quero mandar um grande abraço para o meu querido amigo, doutor Silvio Provenzano, seu Tudo Italiani. Abraço grande para Tudo você. Capadócia. Tudo Capadócia. E o detalhe é o seguinte, também para o doutor Hernandes Sampaio, que recentemente doou para a gente, eu não sei se ele gostaria que eu falasse, mas nós encaminhamos nas mãos de quem ele falou, que por também modéstia, não, Fernando, fica fora do ar, doa R$3.500 em remédios para o trombo, um medicamento que custa cada caixa 350. Então, através do programa, a gente pôde encaminhar a um dos nossos médicos, que com certeza vai poder fazer, digamos assim, essa caridade. Muito obrigado, doutor Hernani, é um amor de pessoa. Minha gente, olha, aos médicos, os nossos abraços, ao Bruno Ganini, cardiologista, ao Celso, doutor Celso Dantas, né, que é chefe médico do Hospital Badim, que teve esse infausto acontecimento, mas que é um amor de pessoa também. Se eu esqueci alguém, eu peço desculpas, a memória já não é lá essas coisas, mas de qualquer maneira eu até me emociono, né? Porque a gente precisa sim valorizar a classe médica. Parabéns a todos os médicos, fiquem com Deus. Namastê.